Por favor, imagens do incêndio. Um incêndio de grandes proporções que atingiu o terreno de uma fábrica de calçados no sábado, no bairro do Bodocongó, lá em Campina Grande. Olha só, olha a fumaça preta, foi vista de longe, bem longe. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas por volta das 4 da tarde do último sábado, como eu falei. As primeiras informações eram de que o incêndio seria na parte interna da fábrica de calçados. Mas, ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros constatou que o incêndio estava acontecendo na parte externa, onde toneladas de materiais recicláveis estavam armazenadas. 26 bombeiros militares e mais de 7 viaturas fizeram parte dessa operação para poder controlar as chamas. Os trabalhos dos bombeiros só foram finalizados, minha gente, na manhã de domingo. Você imagina, começou, na verdade o bombeiro foi chamado às 4 da tarde no sábado, só terminou na manhã de domingo. A fábrica estava fechada e ninguém ficou ferido. O local deve passar por uma perícia para saber o que provocou esse incêndio. Olha que susto. Quando eu vi essa imagem no sábado, no final de semana, eu pensei que acabou com a fábrica, como aconteceu com a Alpargatas aqui na capital, aliás, em Santa Rita, na região metropolitana. Destruiu parte da produção. O meu pensamento, na hora que eu vi o incêndio, essa fumaça preta gigante, eu falei, acabou com a fábrica toda, gente. Olha só. Pela internet, eu converso agora com o comandante do Corpo de Bombeiros de Campina Grande, o Jean Benício. Olá, comandante, bom dia para o senhor. Conta pra gente como foi. Tá aqui na tela? Cadê o comandante? Ô, comandante, obrigado por aceitar o nosso convite para falar ao vivo nessa manhã de segunda-feira aqui no Correio Manhã. Primeiro, conta pra gente, já sabe como que começou esse incêndio, já que fica na parte externa. Dá para dizer que foi um incêndio criminoso? Alguém foi lá, tirou fogo? Ou não, comandante? Mais uma vez, bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, João Fernandes, bom dia a todos que fazem o Correio Manhã. Na verdade, que nós é quem agradecemos esse espaço para que possamos explanar, explicar à população quais são nossas obrigações, nossas atividades e, em particular, as ações do Corpo de Bombeiros nesse sinistro. Como você mesmo disse, o bombeiro foi acionado por volta de 16 horas do dia 23 e permaneceu no combate e no rescaldo até as 6h20 do dia seguinte. As ações não terminaram aí. No dia 24, nossas equipes ainda monitoraram o ambiente através do tenente Valdir, enviando equipes e ainda com o auxílio de uma retroescavadeira. Nós tivemos que revirar aquele material que estava acumulado, que estava armazenado, para diminuir ali a temperatura e evitar que outros focos pudessem surgir. A primeira equipe que chegou no local às 16 horas, comandada pelo tenente Felipe, encontrou um cenário complexo de muito material armazenado e agiu com eficácia, com eficiência, evitando que aquelas chamas atingissem a fábrica, porque aí o prejuízo seria muito maior. A preservação do patrimônio foi realizado naquele momento. O que perdeu-se, o que foi atingido pelas chamas foi material reciclado, que estava acumulado no muro da fábrica. Houve ainda danos a duas máquinas que eram utilizadas na área externa pelo empresário, pela empresa, né? Mas a fábrica, a estrutura total da fábrica, ela foi preservada. Nós utilizamos 26 bombeiros militares, 9 viaturas. Teve todo esse lapso temporal, mas o incêndio ele foi controlado às 22h30. Claro, o bombeiro permaneceu no local, tivemos que ter o auxílio de uma retroescavadeira com o apoio do secretário-geral do Nobre, do município, para que pudéssemos revirar e resfriar, evitando que outros focos pudessem surgir. Por isso que esse trabalho gradativo, esse trabalho lento, cauteloso, ele foi realizado até às 6h20 da manhã. E como já foi dito, no dia seguinte, a instituição ela esteve presente com o auxílio dessa vez da CAGEPA, do diretor regional Lucídio, que também mandou uma retroescavadeira para que pudéssemos continuar revirando aquele material que estava acumulado para que houvesse um resfriamento e evitasse o retorno das chamas. Comandante, se a ação dos bombeiros não tivesse sido muito rápida como foi, havia o risco desse fogo se espalhar, inclusive para a fábrica, comandante, é isso? Havia esse risco?
Eu aproveito a oportunidade, João Fernandes, e parabenizo os nossos homens e mulheres abnegadas pela bravura, pela forma competente e técnica que agiram, em um tempo-resposta adequado, quando a ocorrência entrou no Centro Integrado de Operações, que também é uma ferramenta importante de acesso à população. As pessoas solicitaram através do 193 e o bombeiro se deslocou rapidamente para o local. Esses bravos homens e mulheres foram eficientes a tal ponto de preservar a estrutura completa da fábrica. Deixa claro, como foi dito, eu estou sendo redundante, o que foi atingido pelas chamas foi o material armazenado. É um acúmulo muito grande de material, de borrachas, de plásticos, de fios, materiais sintéticos em geral, que foi atingido pela chama. Nós não sabemos ainda a maneira, o que causou o incêndio. A perícia ela foi acionada e vai agir agora pela manhã. O capitão Eliúde é coordenador nessa ação, também estava de serviço no dia como supervisor operacional. Eu estive pessoalmente na ocorrência, coordenando os nossos bravos guerreiros, eu e o Major Rocha, que é comandante do 7º Batalhão de Bombeiro Militar, que é uma unidade recém-inaugurada em Campina Grande. Hoje nós temos 2 unidades operacionais, com um efetivo bravo, abnegado e aguerrido, que conseguiu combater as chamas com êxito, evitando um prejuízo maior para aquele empreendedor. Comandante, só para poder encerrar rapidamente, a empresa ela pode armazenar esse material reciclável ali do lado? Isso é legal? Veja, por parte do Corpo de Bombeiro, a normativa do Corpo de Bombeiro, a empresa ela tinha o certificado do Corpo de Bombeiros. Ele estava ativo, ele estava em validade até julho deste ano. A forma de armazenamento do material é que não obedecia à norma técnica 004 de 2013, que é a compartimentação horizontal. Ou seja, dividir, compartimentar o material armazenado para que evitasse que a gene, o local onde nasceu, onde iniciou a chama, pudesse haver uma propagação para outros lotes, né, para outros compartimentos. Então, havia a necessidade da compartimentação horizontal desse material armazenado. E isso o Corpo de Bombeiros teve uma certa dificuldade para o combate por conta de não seguir essa norma, que é a compartimentação desse material que estava ali armazenado. Comandante Jean, obrigado pela participação, bom trabalho para o senhor, uma ótima semana, viu? Obrigado por atender a gente do Correio Manhã. Nós que agradecemos, bom dia, o Corpo de Bombeiros ele se encontra à disposição 24 horas no telefone 193. Obrigado, comandante, um abraço. Por isso tem que estar dentro da norma certinho, você viu, né? Tinha que fracionar essa compactação e não fez aquela montanha e isso acabou dificultando o trabalho do Corpo de Bombeiros num caso como esse de um incêndio. Cadê o